Olá, olá pessoal, boa tarde a todos. Me ouvem bem? Como é que está aqui o som, o áudio? Estamos começando mais um Papo em Casa. Será que agora o som tá bom, hein? A gente fez aqui uma tentativa. Quem tá aí, quem tá chegando, tá ouvindo a gente bem? Agora sim, Gilmara tá dizendo aí. Obrigado, Gilmara. Ótimo. Pessoal, a gente vinha já começando um papo aqui, já dividimos a câmera com o professor Eduardo, vamos voltar, tá? E eu vinha dizendo a vocês que a gente está tentando diversificar esse fórum democrático de discussões que virou o nosso Papo em Casa. Né? A gente que inicialmente começou tentando trazer discussões meramente jurídicas, crescer para a política, para a educação, para a saúde. E hoje a gente tem um tema especial aqui. O professor Eduardo está conectando aqui com a gente. Melhorou o som, Eduardo? Tá ótimo. Agora eu estou te ouvindo perfeitamente. Agora. Foi uma falha aí no início, mas acontece. Problemas de live sempre temos apresentado aqui, sempre temos visto, né? Eduardo, eu vinha dizendo aqui que o Papo em Casa começou há cerca de 3 meses atrás. Essa, com você, já é a 24ª edição. Né? A gente inicialmente tinha um projeto de discutir meramente o direito. Discussões jurídicas que envolvem a questão da pandemia, o impacto de toda essa mudança de rotina que a gente teve no mundo do direito. Ocorre que isso cresceu, o engajamento foi muito bom, e cresceu e a gente teve que ampliar nosso leque para a política, para a educação, para a saúde. E sempre que a gente, desde o início que a gente passou a abrir esse leque, vinham indagações e sugestões sobre falar sobre a questão psicológica, o impacto da pandemia na psicologia, tanto na questão do cidadão quanto nas relações familiares. Né? A partir do momento que a gente modificou nossa rotina e forçosamente tivemos que trazer o trabalho para casa, tivemos que ter uma convivência mais intensa no nosso lar. Isso naturalmente virou assunto não só para os especialistas debaterem, né? Mas para todo mundo. Você vê aí que as mídias sociais todas estão debatendo isso, os rádios, as televisões, né? As redes sociais, os fóruns de discussão nas universidades, né? Nas mais diversas áreas. E aí, Eduardo, eu queria lhe agradecer por ter aceitado estar aqui com a gente, né? Por disponibilizar uma horinha aí do seu tempo, que eu sei que é precioso. A irmã Maria das Graças, que está aqui conosco, foi que lembrou do nome de Eduardo, sugeriu aqui para a gente, né? Temos vários alunos, muita gente boa aqui chegando. E a gente, Eduardo, vai começar só falando um pouco do teu currículo, para que o nosso seguidor possa entender um pouco quem é você. Eduardo, ele é psicólogo clínico e professor universitário, graduado pela Unicap, né? Mestre em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em intervenções clínicas na abordagem psicanalítica e tem um curso, além de ter o curso avançado sobre relações raciais e cultura negra pela Universidade Federal da Bahia. Esses são os pontos principais. Além disso, o Eduardo ele é professor da Fafiri, colega nosso lá da Fafiri, é coordenador na pós-graduação, dos cursos de pós-graduação da Fafiri. Né? Eduardo, bem-vindo. Eu queria que inicialmente a gente dividisse, talvez, o nosso tempo e falasse um pouco do impacto disso no cidadão, do impacto social e psicológico do coronavírus, para depois a gente partir para a questão familiar. Obrigado pela presença, viu? Ok, boa tarde a todos e todas. Obrigado, Felipe, pelo convite. Obrigado à irmã Maria das Graças pela sugestão do meu nome, pela confiança. Dizer que é um prazer poder me sentar numa bancada para conversar com o pessoal de direito, que eu não tenho essa oportunidade, não são meus interlocutores costumeiros, né? Mas é sempre um prazer poder conversar com o grupo de direito para dividir uma experiência histórica, né? Uma experiência de um impacto que a gente só vai ter condições de dimensionar daqui a alguns anos, que a gente está no curso dos acontecimentos, mas que a gente já percebe que é um impacto
digamos assim, muito significativa em todos os setores. No teu setor, na área jurídica, na economia, na questão sanitária, nas relações familiares, na subjetividade, nas relações educacionais, enfim, é uma situação que nós não temos, eu costumo dizer, nenhum background histórico para nos apoiar. Estamos aprendendo no processo. Bom, eu costumo dizer que a gente pode pensar essa temática, Felipe, organizando ela em 3 tempos, talvez. Certo. Um primeiro tempo, que foi um tempo assim, que a gente recebeu a notícia, achou um pouco estranho, mas a gente disseram para a gente que nós íamos passar 15 dias dentro de casa e imediatamente retornaríamos às nossas atividades. Meados de março, né? Mais ou menos aí. Acho que no final da primeira quinzena ficaríamos até o dia 30, né? E estaríamos às nossas atividades normais. Só que esse processo a gente experimentou com alguma perplexidade, com algum incômodo, mas víamos uma luz no final do túnel, né? Era se organizar para aguentar 15 dias e nós voltaríamos. Só que desses 15 dias a gente viu que não ia ser assim, e esses 15 dias eles foram se transformando em mais um mês, em mais um mês, em mais um mês, e a gente tem aí em torno de 120 dias de situação de distanciamento social. É uma situação nova, obviamente, ninguém experimentou isso, e é uma situação que nos impactou dos modos os mais variados, né? Primeiro, a gente teve que aprender a ficar em casa, que é uma coisa que a gente não Verdade. estava... Né? Porque às vezes as pessoas diziam, mas não estava todo mundo reclamando que não tinha tempo de ficar em casa, mas uma coisa é você ficar em casa porque escolheu ficar. Outra coisa é você ficar sem essa opção. Então, a gente se sentiu meio cerceado, meio prisioneiro, né, dessa liberdade de ir e vir. Liberdade tão básica, né? De ir e vir, fazer as coisas, resolver voltar para casa. A gente teve que se acostumar com isso. A gente perdeu as formas de sociabilidade presenciais. Verdade. Os nossos amigos de trabalho, nossos colegas, nossos familiares. E eu costumo dizer que a gente não dimensionava o quanto isso era importante, o quanto isso era desestressante. Era encontrar com alguém do ambiente de trabalho, tomar um café e conversar 2 minutos, fazer uma parada para comprar uma comida numa padaria e trocar... Verdade. Um cafezinho. Sim, sim. Pois é, exatamente. Essa coisa a gente não imaginava como isso tinha um efeito, digamos assim, que nos acalmava, que nos trazia uma certa tranquilidade. Né? Não tínhamos a dimensão do quanto isso é importante, né, no dia a dia. Né? O quanto isso era importante. Perdemos a sociabilidade, precisamos aprender a conviver em casa com os familiares, né? Sem opção de sair. Perdemos, uma parte da população perdeu o trabalho, foi demitida. Né? Eu vi uma pesquisa recente que 50% das pessoas atualmente estão sem emprego. É uma coisa assim, é um dado do ponto de vista socioeconômico, mas também do ponto de vista psicológico, alarmante, né? Nós não pensávamos que íamos perder esses empregos. Nenhum indicador econômico, nem o economista mais pessimista conseguia vislumbrar um cenário tão difícil, tão adverso, né? Perdemos, tivemos que aprender a trabalhar em casa, que não é uma coisa que a gente tinha essa experiência, o hábito. Né? Então, é fazer reunião em casa, no caso da gente é dar aula em casa, no meu caso também é atender online meus pacientes, que muita gente não conseguiu, né? Teve dificuldade com isso. A gente perdeu as atividades físicas, que existe no Brasil um momento de uma cultura de cuidado. De culto ao corpo, é verdade. Que tem um lado positivo, né? A gente frequenta praças, a gente fez recentemente uma ciclovia, a gente começa a ocupar as praças
ir às praias, frequentar academias, isso foi, a gente perdeu, foi tirado isso da gente, e a gente começou a sentir o peso disso, né? O peso em nosso humor, o peso em nosso sono, em nosso apetite, em nossa atenção. Então, isso, digamos assim, foi uma experiência que, de algum modo, nos desorganizou no primeiro Sim. momento. Não é? Esse eu acho que é um primeiro impacto. Se a gente quiser pensar mais do ponto de vista assim, da psicologia mesmo, não sei se eu já posso... Pode, pode. Já que você perguntou os impactos sociais e psicológicos, né? Sim, sim. Eu consigo, a partir do que eu venho observando, venho lendo, que a gente identificou basicamente 3 tipos de respostas a essa situação de distanciamento social. A gente viu pessoas que negou veementemente a importância da prevenção, a importância dos riscos e dos perigos da contaminação. Então, uma parcela minimizou muito esses riscos. Uhum. E aí foi para as ruas. Recentemente teve uma festa em Nova York, se não me engano, pode ser que eu não esteja acertando exatamente o lugar, mas eu sei que foi nos Estados Unidos, em que era a festa de que as pessoas iam se contaminar. Não sei se você viu isso. Eu vi na imprensa essa semana, né? Passou essa semana. E um rapaz morreu, se contaminou. Justamente um dos organizadores do evento, da festa, né? E foi para essa festa e disse a uma das enfermeiras, confidenciou, que ele fez parte desse grupo que participou dessa festa. Então a gente ridicularizou com as pessoas que estavam com medidas de prevenção. A gente dizia, existia um discurso oficial do governo federal que a gente estava superestimando os riscos para quebrar a economia e para comprometer a governabilidade. Ou seja, a gente politizou a discussão. A pandemia que não cabia, né? Era um problema sanitário, era um problema de saúde pública, ninguém estava a favor ou contra nenhum governo, nem federal, nem estadual, nem municipal, mas a gente fez isso, e aí a gente teve uma parcela que negou diretamente. Mas dentro dessa negação, tem um grupo que negou também, Felipe, porque o risco muito elevado, o perigo muito grande, faz com que a gente, às vezes, inconscientemente negue esse perigo. Então, a gente age como se ele não existisse. É um modo de diminuir as angústias. O impacto inicial, né, da maioria do pessoal, né? Então, esse pessoal que negou foi uma resposta psicológica à pandemia, distanciamento social, às mortes, a esse clima todo que a pandemia trouxe. A segunda resposta foi uma resposta no sentido contrário, talvez simétrico inverso. Foi o desespero, né? Então, você encontrou pessoas que amplificaram o medo, exacerbaram... O excesso de cuidado, né? Eu acho que mais que o cuidado, sabe, Felipe? Eu acho que as pessoas ficaram desesperadas. Elas ficaram trancafiadas dentro de casa, elas começaram a ter medo de pessoas, elas começaram a usar máscara dentro do ambiente, fechar janela de casa com medo. Era um medo desproporcional, né? Eu acho que nós vimos cenas de pessoas brigando por álcool em gel dentro do supermercado. Isso, farmácia, supermercado. Essas pessoas, elas foram muito alimentadas também pelo excesso de informação. A gente não pode negar que foi uma coisa muito impactante. De uma hora para outra, a gente via países como a Itália, por exemplo, passando caminhões com pessoas que tinham morrido de Covid para ser enterrado. Isso era uma cena dantesca, né? Uma cena que a gente culturalmente não esperava, né? Se você pensar as últimas epidemias e pandemias, como H1N1, Ebola, ficou circunscrito a um ambiente específico, geográfico. Não ganhou essa proporção que essa pandemia ganhou. Aí se tornou pandemia, claro. E o terceiro grupo, que foi um grupo mais equilibrado,
que percebeu o risco e o perigo e a necessidade da prevenção, sem negar que existia possibilidade de contaminar-se, mas, ao mesmo tempo, tentando encontrar um equilíbrio entre distanciamento social, circulação quando necessária, equipamento de segurança, máscara, álcool em gel, tomar banho quando chega. Sim. Talvez uma resposta mais equilibrada, mas esse grupo não foi o padrão. Esse grupo foi a minoria. Seria a minoria, né? O recorte menor dentro desses três segmentos, três grupos que você conseguiu identificar aí, né? Isso. Então, Mas você acha que desses dois primeiros, que foram talvez os mais comuns, entre o excesso de cuidado, mas o excesso mesmo que a gente tratou agora, e a questão do desdém com a doença, qual dos dois teve uma incidência maior? É difícil para a gente dizer. Mensurar, agora, né? Eu acho que, do ponto de vista... porque o enfrentamento da pandemia foi muito distribuído pelos municípios e pelos estados. Sim. Com políticas próprias, não é? Então, assim, do ponto de vista do governo federal, a opinião dos infectologistas, dos sanitaristas, é que a gente não traçou um plano efetivo de combate com medidas a curto, médio e longo prazos. Né? Um cronograma de deságua, né, desse período. Né? Isso. Como é que a gente ia fazer para enfrentar cada etapa do processo? A gente minimizou, né? A gente disse que era uma gripezinha, a gente disse que isso não teria grandes consequências, e o resultado foi que a gente está no ranking como o segundo país com o maior número de contaminados e de mortes. Um dos epicentros da doença, talvez um dos países que pior planejou políticas de combate, Então fica difícil para a gente dizer. Eu me espantei muito com a resposta da população até certo ponto. Porque um clima de enterro, um clima de hospitais com os superlotados, e as pessoas sem máscaras, né? Eu lembro que recebi um vídeo, até falei disso numa palestra que dei, recebi um vídeo de um bairro popular aqui de Recife, que as pessoas estavam na rua numa noite de sexta-feira, sábado, Felipe, que parecia um dia de carnaval. E uma outra pessoa com máscara, o restante sem. Quer dizer, uma atitude, eu diria, um tanto quanto de flertar com o perigo, de minimizar o risco, sabe? E eu acho que a gente teve dificuldade de conter o avanço da epidemia por dois motivos. Por essa falta de uma política do Estado, uma política federal que fosse conduzida... efetiva, sim. E uma cultura da população de não considerar como uma coisa importante. Eu acho que essa combinação foi fatal, na minha opinião. Muitos esperaram que as consequências batessem à sua porta, né? Acontecesse com um parente, acontecesse com um amigo, para que acordasse para a situação. Isso. Eu senti muito isso. Muita gente encarou com desdém, mas depois que começou a chegar perto, mudaram o comportamento de uma hora para outra. Né? Porque a gente saiu de um momento em que a gente via estatísticas e depois a gente foi reconhecendo pessoas de carne e osso. Pessoas próximas a gente. É um vizinho que morreu. Isso. Um que se contaminou. É um primo, um irmão ou um pai que está na UTI. Então, deixou de ser alguma coisa distante e se aproximou. Para vir para perto, exato. Começou a ficar levar um pouquinho mais a sério. Né? Pelo menos uma parcela da população. Então, é isso. Esse recorte que você fez dos três grupos é importante para que a gente possa visualizar que a gente não está no padrão de situação, né? No Brasil, principalmente. Eu acho, Eduardo, que essa crise política ajudou a essa segmentação existir. Talvez se a gente tivesse esse planejamento, né, se todos trabalhassem, inclusive a imprensa,
seguindo esse planejamento, nós não teríamos um fragmento tão grande de situações. Isso. Acho que a gente tem enfrentado de modo mais sistemático, mais organizado, mais planejado, planificado. Isso. Serias mais coordenadas. Estadual, municipal e federal andariam de mãos dadas. Né? Porque, ao mesmo tempo, principalmente o cidadão que acompanha e que está vendo o que é que está acontecendo fora, no governo federal e etc. e tal, você se sente psicologicamente, acredito eu, mais confiado quando você vê, por exemplo, uma linha de ação. Aquele primeiro-ministro, o Mandetta, ele fazia uma audiência com a imprensa todo dia. Então, você se sentia psicologicamente seguro, entendendo que aquilo ali o que estava acontecendo de perto. Era o ministro falando, era uma mobilização. Então, você se sentia... Depois que foi mudando de ministro e que acabou a satisfação pública e que começaram aquelas brigas políticas, aí eu acho que isso ajudou também a potencializar o que já era difícil pessoalmente, né? Exatamente. A gente, numa situação dessa, está sem ministro da Saúde, passamos 60 dias sem ministros, ministro, no mínimo absurdo, né? No mínimo absurdo. Independente da nossa opção política partidária. É uma leitura da ação do Estado. Sim, é isso, claro, tem toda a razão, tem toda a razão. Agora, Eduardo, e os sintomas? Quando a gente olha para os casos específicos, individuais, há algum sintoma que surgiu durante esse período, e aí eu falo, por óbvio, sintoma psicológico, viu, pessoal? Durante esse período, em razão da própria pandemia, alguma coisa nova surgiu nas pessoas, ou são meramente algo agravado do que já existia, por exemplo? Vê, Felipe, eu acho que eu tenho conversado com psicólogos que são amigos, né? E a gente tem percebido que alguns sintomas psicológicos, né? A gente está falando agora do ponto de vista psicológico, alguns sintomas agravaram, coisas que as pessoas já tinham, mas que estavam ali ou sob controle ou adormecido, foi potencializado, e outros surgiram. Né? Então, assim, o que a gente observa, e o termômetro meu muito interessante, é o termômetro do próprio consultório. Por exemplo, eu tinha paciente que nunca tinha tido um quadro de síndrome do pânico. Eu nunca tinha tido. Ele disse, não, no meu histórico eu nunca tive síndrome do pânico. E com o distanciamento social, com o risco e com o medo da contaminação... Desenvolveu. Ele apresentou. E aí é uma coisa que se retroalimenta, né? Porque ele estava em casa, me contou numa das consultas, e começou a achar que estava com o coronavírus, e um dos sintomas era respirar com dificuldade, dor no peito, foi para uma emergência. Chegou lá e o médico fez os exames, disse que ele não estava, e aí ele passou a achar que tinha pegado a doença porque tinha ido à emergência. Então é uma coisa que fica se retroalimentando, né? Mas eu acho que a gente precisa entender os estressores que a gente encontrou nesse momento, né? Eu identifico pelo menos 6. O primeiro, a duração da quarentena. A gente sempre se perguntou durante todo o tempo, mas quando é que isso termina? Porque se eu tivesse ideia de quando terminava, isso me daria uma certa tranquilidade, né? Eu atendendo aqui no consultório, nesse momento estou no consultório, eu atendendo aqui no consultório, e as pessoas diziam, Eduardo, eu estou tranquilo. Agora, não saber quando é que esse negócio acaba me tira do eixo, né? Se dissesse, você vai ficar a falta de limite final, né? De perspectiva, eu não vejo sim. término desse processo, né? Então, agora a gente está retomando, né? Retomando, mas ainda com alguma desconfiança se já chegou exatamente a hora da gente voltar. E se vai voltar, como vamos voltar, né? O que é que vai voltar e o que é que não vai voltar. Então, isso tudo gera uma certa insegurança e um certo medo em relação ao futuro, né? A ausência de conflito, de convívio social,
eu enxergo como um segundo estressor importante. Não há como negar que a gente passou a conviver com frustração, irritação e tédio, né? Às vezes um paciente dizia aqui, ou até um aluno meu, quando eu estava dando aula, ao longo das aulas remotas, dizia assim: Eduardo, esse aprisionamento, esse tédio, essa mesmice me deixa enlouquecido. Né? Os dias passam a ser exatamente iguais. Iguais. Eu estava conversando disso há poucos dias. Foi? Exatamente. Sentimento? Eu senti isso, exatamente. Eu não sei se chegou para você casos em que o cidadão começou a trabalhar mais em casa, e aí quando teve um período de folga, de uma hora para outra, despertou para outra realidade. Disse, poxa, os dias estão iguais, eu tinha muito trabalho, parou agora, fiquei procurando, a sensação é de que eu tenho alguma coisa para fazer, tudo online, você vai acessar a internet de madrugada para conferir alguma coisa, então você acaba, né? Mistura, inclusive, nossa rotina, né? Ela dá um certo sentimento de caos, né? Isso. Eu atendi ontem uma paciente que disse, Eduardo, eu preciso me organizar mais. Porque às vezes eu me levanto 15 minutos antes do trabalho, escovo os dentes, Isso. amarro meu cabelo e vou para o computador. Não abro a câmera, eu já saio da cama para o computador, porque eu quero dormir um pouquinho. E aí está todo mundo trabalhando mais. Ao contrário do que se imagina. A gente trabalha mais, a gente trabalha sem as válvulas de escape, perdemos nossas válvulas de escape. Né? Sim. Quais são as válvulas de escape? Tomar um chopinho com um amigo. Acabou, é verdade. Para tomar uma pizza com a esposa, ou tomar um chopp com a esposa. Ir numa praia com a família, visitar um amigo, ir para uma reunião na igreja. Vai na livraria, vai no restaurante, acabou. E toma um café, perdemos a válvula de escape, agora é só pressão de trabalho e gestão da casa. Né? Isso, exatamente. O terceiro estressor que eu vejo, a ameaça financeira. E essa ameaça financeira não é só, é porque a gente às vezes quando diz ameaça financeira, o outro escuta só como uma questão econômica. Mas isso tem efeito psicológico. Claro, concordo. Se você, Felipe, tivesse uma loja no shopping center e ela passasse 120 dias fechada e você tendo que pagar funcionário e shopping center. Todos os encargos. Como é que você dormia? Como é que você vivia isso? Se você trabalhasse como biscateiro, fazendo pequenos serviços, encanador, pedreiro, que você dependia dessa contratação, como é que você trazia o seu sustento? Né? Então, essa ameaça, ela não coloca a gente diante apenas da ruína financeira. Ela ameaça a nossa sobrevivência e ela, inclusive, cria a ideia de que eu estou num beco sem saída, eu não tenho o que fazer, o que é que eu vou fazer para sobreviver? Quem tem alguma reserva, eu já falei disso em outras ocasiões, faz uso dessa reserva. Mas quem é que tem reserva? Pois é. Quem pode ter reserva? Né? Então, isso acaba sendo uma situação também muito difícil. O quarto estressor, o medo da contaminação. Então, a gente passou a ficar com medo real ou imaginário de que a gente ia se contaminar em qualquer situação. Então, não precisava ser uma situação perigosa. A gente começou a ter medo das pessoas. Então, sim, as pessoas começaram a se falar com um certo distanciamento. Isso. É incômodo, né? Porque, digamos que eu encontre com você e nós somos amigos, não consigo te cumprimentar com a mesma espontaneidade. Você me ameaça. É estranho, é verdade. E além do medo da superlotação hospitalar, né? A gente tinha medo de pegar na versão mais grave e morrer sem ter respirador e UTI, porque em algum momento isso era uma ameaça real. E o que potencializa, Eduardo, é a gente imaginar o seguinte, que não há um padrão de pessoas que possam ser frágeis e fortes. Por exemplo, você vê idosos de 90 anos passando pela doença, nem na UTI chegando, né?
E você vê jovens, minha esposa trabalha em um hospital e essa semana um jovem de 17 anos faleceu. Então você vê, né? É indefinido. Então até isso mexe com a incerteza do psicológico, né? Você não sabe qual o padrão. Pode acontecer com você o pior ou o melhor assintomático. Como é que a doença vai me pegar? Não é porque isso. Morreu o bailarino da Broadway, um homem de 41 anos que se exercitava todos os dias, que saiu recentemente essa notícia. Eu vi. 40 anos com uma atividade física regular. Atleta, isso. Ele faleceu. E uma senhora, como você falou, pode sair 40 anos com saúde. Maiores problemas, exato. Então, como nós vamos reagir à contaminação? Como é que ela vai nos pegar? A gente vai sobreviver? Imagina a pressão que isso... de contaminação que é aeróbica, né? Você se contamina dentro de um elevador. Você se contamina num supermercado, numa lotérica. Então, é uma situação que te deixa o tempo todo achando que você está sob situação de risco. Esse é o quarto estressor. O quinto estressor, o excesso de informações. Eu costumo dizer que a informação ela é fundamental para a gente pautar a nossa conduta. Mas, se essa informação for exagerada, ela pode nos paralisar e ela pode nos desesperar. Então, eu próprio ficava muito em dúvida se eu deveria acompanhar e acompanhar com que frequência a contaminação aqui em Recife. A superlotação dos hospitais, a quantidade de leitos, de respirador, quantos morreram. Eu achava que isso era bom, por um lado, que me dava ideia do andamento na minha cidade, sim. Mas tinha medo também de ficar gravitando em torno desse clima né, da pandemia o tempo inteiro. Então, isso foi um estressor. E o último estressor, que esse não foi menor, foi a intensidade da convivência familiar. Isso, então, aí é o tema que a gente vai se debruçar. É a nossa praia aqui. A gente teve que conviver, que a gente não estava convivendo com todo mundo ao mesmo tempo dentro de casa. Isso é uma situação nova. Que a gente saía, a esposa saía, os filhos saíam e a gente se encontrava para almoçar, para jantar, para conversar como foi o dia. Agora a gente tem que conviver nesse espaço. Isso é uma coisa simples. Todo tempo e toda hora, é verdade. E dependendo do tamanho, do espaço que a gente mora, né? Se a gente mora num espaço muito pequeno, apartamentos pequenos, casas pequenas, a gente vive uma situação extremamente complicada, que é uma certa sensação de sufocamento. Todo mundo dentro de casa. Né? Só para você ter uma ideia de como isso é estressante, as professoras de vez em quando me dizem, quando eu faço palestra em escola, que as mães e os pais dizem assim, que tem crianças pequenas, mas a gente vai ficar com essas crianças 30 dias em casa. Vocês não vão fazer colônia de férias, veja, a gente passou 4 meses com as crianças. E era uma situação, é um desafio para todo mundo. Fazer a aula online, né? Manter a criança atenta, tentar ver se ele aprende alguma coisa, porque o pai fica também naquela expectativa, né, Eduardo, de sentir que o filho está tendo um retorno. Porque ele pensa no aproveitamento. Olha, eu estou pagando tanto por mês, será que esse menino está aprendendo? Será que está valendo a pena? Né? Será que isso tem validade? Né? E com os menores, eu não sei se você percebeu assim, Felipe, com os menores a gente tinha mais dúvida. Porque, por exemplo, na faculdade... Não, a faculdade tranquilo. Eu disse, gente, a gente perdeu esse contato olho a olho, que a gente sente... Sim. Estava revendo minha aula, eu não sei se eu dou melhor, porque eu estou na presença de vocês, não. Minha aula não. Você pontuou bem, a experiência de universidade foi muito boa, eu achei positiva. Acho que foi além das expectativas até. Eu me vi tranquilo. Assim, no Google Meet, ou até na live que eu fiz isso, eu depois parei para olhar, para fazer uma autocrítica, eu não senti assim, como se tivesse uma diferença muito grande. Fiz isso também, é verdade. É verdade.
E eu procurei o feedback dos alunos e a maioria disse que, olha, professor, a gente teve um aproveitamento interessante, além do que a gente imaginava. Isso. Eu acho que até, Eduardo, isso acelerou o futuro que estava por vir. Eu acho que futuramente a gente vai ter um ensino aí forçosamente híbrido, né? E a gente não tem como voltar atrás para o só presencial. Eu digo no ambiente todo, né? No mercado inteiro. Eu acho que... Isso é um legado legal, né? Isso. Por exemplo, eu recebi um convite para dar um curso em Pesqueira, na unidade da Fafiri lá em Pesqueira, e eu não fui numa turma anterior. Eu estou dando esse curso agora. Agora online. Hoje, Ótimo. aula de 9 Facilita. 12. E eu fiquei me perguntando, depois eu gravei a aula, né? Primeira aula, hoje foi a segunda, eu assisti e fiquei me perguntando, meu Deus, não é diferente quando eu estou lá com eles, Sim. né? Sim. Claro que eu gosto de gente, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de... O lugar, e não tem igual, mas em termos de conteúdo e de aproveitamento, eu acho que não fica para trás, né? E para fechar a tua pergunta, eu acho que, do ponto de vista dos sintomas e doenças psicológicas, quem já tinha algum sintoma, alguma coisa, isso foi incrementado. Pessoas ansiosas ficaram mais ansiosas. Sim. Né? Pessoas que tinham rituais obsessivos, esse ritual aumentou. Pessoas que lavavam muito as mãos, que limpavam muito... O toque. Passaram a limpar mais. Paranoias, pessoas mais paranoicas, que iam se contaminar agora. Aí isso... Pessoas mais deprimidas, pessoas com mais hipocondria, com tendência à hipocondria. Então, isso aí agravou. É como se tivesse potencializado uma característica da própria pessoa. Mas também fez surgir características em quem não tinha, né? Que é uma coisa que surpreendeu. Pessoas que estavam... Eu sugeri, por exemplo, para pacientes meus, que procurassem um psiquiatra, eu normalmente recomendo, porque eu achava que a pessoa estava perdendo o eixo. E o psiquiatra, naquele momento, seria importante para equilibrar essa pessoa. Então, é isso. Ótimo, Eduardo. Então, veja, já que a gente entrou nessa questão da convivência familiar, né? E essas ações para cuidar da família, o que é que tem sido aí mais indicado? Quando perguntam a você, um paciente, alguém, Eduardo, o que é que a gente tem que fazer para melhorar essa convivência, para cuidar de fato da família nesse momento? O que é que você tem dito aí? Veja, eu acho que a gente pode organizar, sabe, Felipe, entre as crianças, os adolescentes, os três grupos, os idosos e também os casais. O casal, né? Eu achei que o impacto para as crianças foi um impacto muito grande, porque eu acho que a gente, enquanto adulto, a gente acabou se adaptando bem com sofrimento, com dificuldade, mas a gente conseguiu, por exemplo, fazer cursos nesse período, cursos online. A gente conseguiu manter a nossa psicoterapia, a nossa análise. Eu mantive assim em torno de 90% a 95% dos meus pacientes. Mais ainda, chegaram novas pessoas em função dos sintomas, né? A gente conseguiu fazer videochamadas com amigos, com familiares. Eu continuei dando minhas aulas na Fafiri do mesmo jeito, né? Pessoas que conseguiram manter exercícios físicos, fazer home office, etc. E as crianças, né? Eu lembro de um paciente meu que, no período da pandemia, agora nesse período, como a esposa dele trabalha em hospital, ela preferiu ficar distante, sabe? E como ela está sofrendo, né? Porque o filho tem 2 anos e ela não consegue segurar mais do que 5 minutos falando com ele no telefone. É um problema, né? Porque a criança, o desdobramento dos professores no ensino infantil, educação infantil, ensino fundamental 1, para fazer com que as crianças se mantenham conectadas. E a criança, ela é muito física, ela é muito corporal. Ela corre, ela pula, ela brinca, a energia para gastar, né? Muita energia. Imagina isso num apartamento pequeno,
pequeno, e a gente que tem que dar conta disso, né? Eita. É menino, eu converso com uma amiga que é pedagoga e que é uma pessoa que faz isso com muita habilidade, e ela diz: Eduardo, minha casa se transformou num campo de futebol, num parque, numa piscina, de repente o sofá pula, de repente, porque É, tem a expertise de fazer isso na escola, porque ela trabalha com sim, sim. mas a É. gente Mas não quem não tem o tato, né? Quem não tem essa pois é, criatividade? faz, né? Então, por exemplo, a gente começou a ter que dar conta disso. As crianças começaram a sofrer muito. Elas, a gente pensa que elas não estão sentindo essa situação. Está sentindo, mas às vezes tem dificuldade de colocar em palavras. Então, eu digo sempre que é importante ouvir, explicar, brincar, pedir para desenhar, porque às vezes ela expressa os conflitos. Sim, sim, E no a desenho. isso, na própria brincadeira, e manter a psicoterapia quando tem psicoterapia. Tem psicoterapeuta trabalhando online com as crianças e com resultados satisfatórios, sabe? Claro que com a colaboração dos pais para criar um ambiente Uhum. positivo. Então, essas crianças, elas têm sofrido bastante. Os adolescentes, eu acho que esses aí também têm sofrido muito. Porque a adolescência é um momento de errância, né? É um momento que você circula muito. Você está Sim. muito no mundo, né? O adolescente não está em casa. É, O último lugar que ele está é em casa, né? é, Comer e dormir. O resto está fora. é. Ele fica à toa com os amigos. É um momento de separação da família. Não só no sentido geográfico, ele ganha o mundo, no sentido psicológico. Ele Sim. rompe com os pais para ganhar mais autonomia e independência. Independência. E isso é um movimento importante. Até escrevi um artigozinho no Instagram semana passada, contando como os pais às vezes têm dificuldade de entender essa recusa dos O que pais. é a adolescência, né? Entender qual o comportamento do adolescente, né, no Pois é, geral. aí a recusa, sabe, Felipe? Temporária. Depois eles voltam. Sim, Voltam e estabelecem um laço de companheirismo, de respeito, de fraternidade. Mas no momento da adolescência, ele critica muito os pais, se é. separa muito, quer autonomia, quer independência. Então, veja, no momento em que isso é o vetor desse sujeito, é isso que se espera dele, ele ficou privado disso tudo dentro de De casa. sair. É. Então, imagina, ficou privado dos encontros presenciais, dos namoros. É muito engraçado isso, que um amigo meu me disse: Eduardo, eu nunca pensei que ser casado tivesse uma vantagem sobre ser solteiro tão grande como no momento da pandemia. O solteiro deve estar tendo maiores problemas, com certeza. Eu já disse isso aqui a alguns amigos, ao pessoal, que rapaz, quem é solteiro está complicado, tá difícil. Você vai namorar com alguém no Pois momento em é, que é pois é. presente, né? É, É claro que sendo isso uma graça. É claro que a vida é. de casado é interessante e de solteiro também, né? Mas, mas assim, eles perderam os esportes coletivos, andar de skate, surfar, andar de bicicleta, andar de patins, ir para a Sim. praça. Eles perderam as aulas presenciais, porque às vezes eles gostam mais de ir para a faculdade do que das nossas aulas, né? Uhum. Mais do ambiente do que de assistir. É verdade. Eles gostam mais de ir encontrar com os amigos do que ver a nossa aula. É, Estou brincando é. das nossas aulas, mas gostam mais ou gostam também dos grupos religiosos, da militância política e do Isso. comunismo juvenil. Muitos adolescentes que estão envolvidos com o movimento social sentiu muito isso, sabe? Vem dizendo o quanto se sente privado. Militância no movimento negro, no movimento feminista, das pessoas com deficiência, enfim, esses Tudo. movimentos sociais de um modo geral. Então, um momento do desenvolvimento que pede liberdade, experimentação e autonomia e a privação.
Menino, as fotografias dos adolescentes no Instagram me dá pena. Só em casa, perto da televisão, Netflix, né? O rolê vai ser em casa hoje. Estudar que é bom nada, né? Aproveitar para estudar nada, né? Todo mundo faltando às aulas da gente, né, Felipe? E os casais? Os casais, sim, os idosos. Para os idosos também, os impactos foram grandes, porque as válvulas de escapes que eles perderam, às vezes fazer a feira, ir ao banco pagar uma conta, visitar um filho, levar um neto para a escola, era o grande programa da semana. Da semana, é verdade. Ir ao shopping, né? Ir ao Olhar as shopping, lojas. tomar um café com uma amiga, visitar Isso. uma vizinha. Eu assisti uma live um dia desses com um geriatra, dizendo que as doenças do envelhecimento, elas têm sido muito agravadas nesse período. Eles estão perdendo locomoção, memória, a convivência com os filhos, todo mundo com medo de visitar seus pais, para não ser um vetor de contaminação para eles. Então, tem sido também muito duro para os idosos essa perda do convívio social, sabe? E para os casais? Os casais, eu tenho dito que, mais uma vez, a gente tem potencializado o que é bom e potencializado o que é ruim. Casais que tinham, por exemplo, dificuldades, mas que elas estavam ali adormecidas, acomodadas no cotidiano, como ausência de cumplicidade, ausência de companheirismo, dificuldade na comunicação, desprazer da companhia, isso ficava, de certo modo, pouco evidente por conta do ritmo de trabalho. Sim, sim. O dia a dia, o cotidiano. E a gente chegava em casa e mal tinha tempo de falar com a esposa, com o esposo, pelo cansaço, as obrigações. Agora, em casa, isso tem potencializado. Então, a gente tem, por exemplo, desentendimento, briga, intolerância entre os casais. A gente tem aumento do divórcio, que é uma coisa da tua área, né? Separação, divórcio, a questão da manutenção da guarda, né, do filho, com um, com o outro. Né? Dificuldades com visitação, né, de criança. Isso. Aumento da violência doméstica. Muito a gente grande. Com um humor muito alterado, e quando já tem esse potencial de violência, então existe toda uma rede aí montada para cuidar dessas mulheres que são vítimas, né? Encontrando, inclusive, Felipe, estratégias. Eu vi um dia desse no Instagram uma menina dizendo, olha, quando você tiver ameaça ou sofrer violência, mande uma mensagem dizendo que você está precisando comprar um pincel de olho, um não sei o que. É um código. Que é um sinal, e eu vou pedir o seu endereço para mandar entregar e já denuncio na polícia. Porque os homens que são violentos, eles não vão deixar... Eles ficam monitorando, é verdade. Então, esses casais, eles exacerbaram as dificuldades. Quem não consegue conviver com o outro, agora ficou insuportável. Né? Então, se briga mais, se desentende mais, se acusa mais, tem dificuldade de fazer a gestão da casa, que é difícil. Demais, é verdade. Onde a gente não está acostumado a fazer, vai ter que fazer. Varrer casa, fazer comida, cuidar de menino. Serviços do lar. Dividir, né? Tem hora que você está no home office, sua esposa fica com os meninos. Tem hora que ela está no home office, você vai ter que ficar com os meninos. Essa coisa casa que não é muito fácil. Né? Sim. Eu ouvi de alunos nossos dizendo, Eduardo, essa aula precisa ser gravada. Porque no horário da Fafiri, que eu estava na Fafiri, meus filhos estavam na escola. Agora eles estão em casa, eles não assistem aula sozinhos. Aí o pai deixa para assistir de madrugada, né? No outro horário. Né? Porque não tem condições, não é porque queira, né? Modificou a rotina da gente. É verdade. Eu vou aproveitar, Eduardo, a gente está com poucos minutinhos aqui, mas eu vou aproveitar para cumprimentar algumas pessoas que estão aqui. Pois não. A gente não cumprimentou ainda, mas que estão nos prestigiando desde o início. Pois não. O professor Marcelo Rocha, de Filosofia.
Fred Brenan, que é engenheiro, professora Vera Cabral está aqui com a gente também, professor Caio Souza, professor Gil Deci, está cheio de professor aqui das mais diversas áreas, viu? Conversando com a gente. Né? Os colegas todos aqui. Professor Luiz Augusto, professora Maria Lucena está aqui com a gente também. Irmã Graça também, desde o início. Né? Muita gente boa aqui com a gente. Viu? E tem alunos aqui também, viu? Delci, lá da Fafilha, a Juliana, o Alberto. Tem muita gente boa aqui assistindo a gente. Pena que a gente já está chegando no fim. O Instagram é ingrato com a gente, Eduardo. Ele não deixa a gente... Mais de uma hora, não. Assim, voltando só para fechar essa tua pergunta. Certo. E a aproximação do casal, a gente se viu como uma oportunidade que talvez a gente nunca tenha imaginado, de conviver por um período tão grande com o nosso companheiro, nossa companheira. Se a gente tem o prazer da companhia, isso incrementou fortaleceu os nossos laços. A gente começou a ter mais cumplicidade, a gente começou a incrementar a vida amorosa e até sexual. Tem uma geração de crianças que são filhas... Que vão, Isso. Bem pontuado, viu? Isso, mas eu tô verdade. dizendo que é uma geração que nasceu porque a gente teve mais tempo de namorar. É um dado técnico, sobretudo, não, Eduardo? Além de tudo, é técnico. Né? A gente pode fazer um jantar mais legal, a gente pode tomar um vinho com a esposa. Isso. Assistir um filme, um documentário, alguma coisa que os dois gostam, escutar uma música, que no dia a dia a gente não faz. Né? Isso. Então, eu acho que do mesmo jeito que trouxe problemas, também trouxe oportunidades. Né? A gente precisa saber aproveitar essa oportunidade para repensar a nossa relação com os filhos, a relação conjugal e filial, esses laços e essas dificuldades que a gente tem. É uma grande oportunidade para conviver com os nossos filhos e com nossos companheiros e companheiras. Temos que tentar potencializar esse lado positivo, esses quesitos positivos, para que a gente tenha uma convivência melhor depois, né? Isso. E minimizar o que porventura foi inconfortável, tentar minimizar, né? Essas dificuldades. Sim. Olha, a irmã tá dizendo aqui, ó, as diretoras do Colégio Doroteia de Pesqueira e de Nova Friburgo estão aqui também. Um abraço para elas, estão nos prestigiando aqui também. Olha aí, doutora Ivânia também está aqui com a gente, ó. Ivânia Caldas, Valquíria também está aqui com a gente, professora Valquíria Carvalho, muita gente boa. Eduardo, foi excelente, passou tão rápido que, rapaz, foi sinal de que o papo estava bom. A gente fluiu aqui, muito bom. Acho que foi um dos papos em casa com mais conteúdo aí, voltado para o seguidor, para quem está aqui acompanhando a gente todas as terças e sábados, viu? Temos poucos minutos aí. Eu vou lhe agradecer novamente, dizer que conto com você para as próximas, viu? Foi excelente, foi muito bom. E te dar a palavra final aí, talvez com uma mensagem sobre esse período, né? O que é indicado para a gente já falou muita coisa aqui, mas psicologicamente o que é que nos faz bem nesse período, né? Já que a gente está nessa transição para a volta do novo normal, que é o que dizem aí, né? E agradecer em excesso, viu, amigo, colega? Muito obrigado. Muito te agradecer o convite, dizer que fiquei honrado em poder participar, que a gente teve um papo com conteúdo e ao mesmo tempo muito leve. Leve, acessível, verdade. Muito tranquilo, e que a gente pode trazer para pensar questões que são importantes e relevantes nesse período, né? Para finalizar, eu diria que a gente precisa investir naquilo que eu considero vital para a gente, né? Para se contrapor a esse sentimento, esse imaginário de morte que a gente passou a conviver nessa época, né? Então, o que é que eu tenho chamado de vital? Aquilo que te dá prazer, que te dá satisfação, que te dá alegria de viver. Por exemplo, eu gosto de tomar um vinho, eu gosto de falar com minha mãe ao telefone, eu gosto de escutar música, eu gosto de assistir uma série, eu gosto de fazer yoga, eu gosto de ler um livro. De ler, de jogar. Texto jurídico, eu gosto de estudar no computador. Então, coisas que mantenham uma certa vitalidade, um certo prazer em viver.
Eu acho que isso é fundamental. Acho que a gente deve também organizar nossa rotina para que a gente consiga fazer essa passagem para o novo normal sem ser de modo muito caótico. A rotina, ela nos dá a sensação de segurança e de tranquilidade. Sim. Não precisa ser algo rígido e fixo, mas precisa ser algo que me dê uma ideia de início, meio e fim. Meu dia não é um dia caótico. Todo ser humano precisa lidar com o caos e com a ordem, com o desregramento e com a regra, com a rotina e com a perda dela. Então, a gente precisa garantir isso. E o autocuidado e o cuidado do outro. Dentro de casa, a gente precisa saber perceber quem não está bem para a gente acolher naquele momento. Eu posso estar melhor naquele dia do que a minha esposa, então eu acolho ela que não está bem. Eu posso perceber que um filho meu precisa de mais colo, eu acolho ele. No outro dia, quem precisa pode ser eu. Então, essa antena ligada para o buscar esse feeling, né, constante, né, essa observância, né? Cuidado com o outro. Eu acho que isso, e mantendo, não minimizando os riscos, mantendo essa postura de levar a sério a contaminação, as recomendações, as recomendações, para que a gente consiga atravessar essa fase sem grandes prejuízos, além dos que a gente já teve até então. Ok, Eduardo, foi excelente. Temos pouquinhos minutos e eu uso para agradecer novamente, para agradecer o pessoal que está falando aqui, ó, professora Vera, muito bom, professora Manuela, não, professora, não consigo visualizar aqui, Linger, abraços para o povo da querida Fafiri, parabéns pela live, professores, Elga Queiroz, muita gente boa aqui. Foi ótimo, professor. Muito obrigado. Conto com você nas próximas, viu? Sucesso e que também consiga aí trabalhar direitinho e psicologicamente estar com energia positiva para seguir esse novo normal que a gente vai ter aí. Para todos nós. Para todos nós, verdade. Somos humanos também, estamos no mesmo barco, não é verdade? Tudo de bom, viu? Felicidade. Muito obrigado pela atenção e o carinho. Tudo de bom, pessoal. Valeu, até terça.